Sejam todos bem-vindos ao Clube Capitalista TV, nomeadamente ao podcast do Clube Capitalista. Penso que devemos nomeá-lo dessa maneira porque teremos ainda outros projetos nesse sentido. Hoje, no nosso primeiro episódio do podcast, que é a estreia, não terei um convidado terceiro, serei eu próprio mesmo o host a me fazer como convidado, será um monólogo e pronto, confesso que fiquei um pouquinho a pensar quem é que eu vou convidar, quem é que será o meu primeiro convidado. Depois eu vi que, não, primeiro convidado, assim, tu tem que ser eu próprio. É um pouquinho diferente, mas é o que é o que é, né? Então, gostaria de primeiramente apresentar-vos o que é, então, o Clube Capitalista. O Clube Capitalista na verdade, é uma empresa que vem da Elite Company. A Elite Company é uma espécie de holding que detém várias empresas e uma delas é o Clube Capitalista, que funciona como um clube privado, né? Um clube privado de networking, essencialmente, e que acabou por abrir as portas para um podcast em que o tema é o capitalismo. Ou seja, nós não vamos só, no decorrer dos próximos convidados e tudo mais, falar única e exclusivamente do capitalismo em si, mas é falar de diversos temas, trazendo à colação uma visão capitalista. Falar de capitalismo é falar de economia, basicamente, trazer uma análise econômica das coisas. A grande ideia do Clube Capitalista e do podcast do Clube Capitalista é essa. Tenho aqui o meu guião, vocês já sabem como é que é. E de igual modo como nos vídeos é freestyle, aqui também será freestyle. Nós não temos outra alternativa. Mas vocês não reclamarem que eu já vos conheço. Trouxe o meu guião para não me perder. Vou tentar segui-lo, né? E fazermos uma trajetória boa e trazer aqui o bom conteúdo como sempre. O tema de hoje é o mundo é capitalista, né? Esse foi o tema que eu preparei. Tenciono com o podcast trazer convidados técnicos, mas técnicos não no sentido de ao falarem serem muito técnicos. Essa não é a ideia. Mas trazer a análise econômica, as suas visões, as suas ideias dentro de um campo prático, de um campo assim menos ilusório, né? Menos ilusório. Então o nível de convidados vai passar muito por isso. Espero que gostem, espero que apreciem. O Clube Capitalista no Instagram tá lá a página pronto para vocês seguirem. Subscrevam também já no canal do YouTube. Já estou mesmo tipo um blogueirinho de verdade. Ponham um like, subscrevam, que a partir de hoje então vamos estar a lançar sem parar. Yeah? Então, começo o meu primeiro episódio com a seguinte frase que me veio agora em mente: o nosso destino depende muito menos da nossa vontade em relação aos desígnios dos deuses, mas acima disso tudo depende muito mais da vontade dos nossos inimigos. Ou seja, essa frase é de Júlio César. Quero com isso dizer que eu não tenho vontade de acordar algum dia e ter que matar uma pessoa. Mas se o inimigo entrar para minha casa e tentar fazer alguma coisa em auto ou em legítima defesa, eu poderei matá-lo. Ou seja, a ousadia do meu inimigo vai, muitas das vezes, se não 90% das vezes, definir o nosso destino, os nossos atos. Às vezes parece que não, mas é. Eu conheço pessoas que
foram para resolver uma situação e quando chegaram lá, a pessoa foi muito calma. Ela disse: Não, vou lá muito calma, não vou, não quero confusão com ninguém e tal. Mas quando chegou lá, lhe subiram uns calos, lhe estressaram, acabou por lutar. Quer dizer, o inimigo, quando te sobe nos calos, vai definir o que será o destino daquelas ações. E por aí vai. Essa é a frase de Júlio César que eu gosto muito e queria compartilhar com vocês. Então, vamos a isso. Por que eu digo que o mundo é capitalista? O mundo é capitalista por uma razão muito simples. É a natureza das coisas. Eu sei que aprendemos na escola, na universidade e por aí que o capitalismo é um sistema ideológico, político, econômico e tal que é implementado ou foi criado e implementado dentro das sociedades e tudo mais. Eu não vou muito por essa ideia. E aqui nasce a essência do clube capitalista, que é passar a visão de todos aqueles que vivenciam mesmo, têm um modus vivendi de um capitalista, e distorcer a ideia errada, que aliás o que a escola mostrou não é de todo correto, porque o ser capitalista não é algo que se inventa, estás a ver? O sistema natural do mundo é mesmo capitalista, é mesmo de liberdade. Falar de capitalismo é falar de liberdade, estão a perceber? Então, os grandes pais clássicos econômicos, quando falaram do capitalismo, estavam a falar do livre mercado, da concorrência, da propriedade privada, de você conquistar riqueza e pobreza. Alguém vai falar: não, mas o capitalismo é selvagem e tudo mais, isso e aquilo. Isso depende. Há sempre extremos em tudo, né? Há sempre extremos em tudo. Mas eu vou vos dizer, o capitalismo não é uma ideologia inventada. Ela reina sobre o mundo. Até em países cujo o sistema, se nós formos analisar politicamente, sejam comunistas, sejam socialistas, etc, etc, eles residem por cima do capitalismo. Porque no comunismo e nesses sistemas em que há uma concentração de poder muito grande, o único que quer ser capitalista é quem está concentrado do poder e quer deixar os outros a chupar o dedo e tudo mais. Então, o capitalismo reside mesmo. Por quê? Porque eu dou sempre esse exemplo. Ninguém gosta e ninguém quer que em uma transação que ele esteja a fazer, um negócio, alguma coisa que esteja a fazer da sua própria vida, haja interferência de terceiros. Por quê? Porque a interferência de terceiros acaba por aumentar ou trazer uma dificuldade na nossa negociação. Então, sabe? Então, é natural das pessoas quererem negociar, trocar coisas, comprar coisas, vender coisas, possuir coisas. Isso é natural. Isso não é nada que alguém necessariamente tenha que inventar ou tenha tido inventado. Embora, foi sim, houve uma nomenclatura. O capitalismo, como tal, dizer capitalismo é uma nomenclatura. Alguém criou e pôs dessa maneira. Mas o modus vivendi, o modus operandi, não foi inventado, é natural. É natural. Aliás, mais à frente nós vamos falar de algumas correntes e tal que vem nos ajudar a clarificar melhor este sentido. Então, quando eu digo que o mundo é capitalista, é nesse sentido. Nós somos mesmo capitalistas, estás a ver? E Angola não foge disso. Nós vivemos em Angola e tudo mais. Vou trazê-la à colação para percebermos. Nós ouvimos muito a dizerem assim: não, pô, Angola vive num sistema econômico centralizado, formal, em que nós precisamos lutar para combater a economia informal, né? O mercado informal, como chamam. Vou ser muito, muito, mas muito sinceros. Não existe mercado formal e informal. Existe só um único mercado.
Estás a ver? E quando falam em mercado informal, eu me pergunto, mas nós estamos a falar de quê? Se calhar a ideia seria o quê? Porque não há uma regulamentação, né? Não há uma regulamentação, o governo não tem controle e tudo mais, e tudo mais. Não só aqui em Angola, mas como em vários outros países. Eu vou responder da seguinte maneira: o governo não tem que controlar a economia como tal. O governo não tem que controlar o mercado como tal. Por quê? Porque já está mais do que provado que o mercado se autorregula, né? E, aliás, quem é capitalista entende e defende a liberdade econômica no sentido de Adam Smith, por exemplo, né? Quando falou da mão invisível. O que é a mão invisível? A mão invisível é nada mais, nada menos do que a lei da procura e da oferta a funcionarem. De um lado, pessoas que querem vender, do outro lado, pessoas que querem comprar. Isso movimenta o mercado. E sem alguém controlar, sem alguém ter que regulamentar, sem alguém se meter no meio de quem quer comprar e quem quer vender, acreditem, vamos encontrar sempre a eficiência. Vamos agora para a maneira mais prática. O mercado informal, as praças, as zungueiras. Isso aqui já é uma cena que eu já por acaso já queria falar há muito tempo. Reparem uma coisa. Se existe alguma economia, se existe uma melhor economia do que as zungueiras e a praça, eu não sei. Porque reparem, vocês chamam de mercado informal, eu chamo do melhor mercado, do mercado na sua essência, da economia na sua essência, do liberalismo na sua essência. Por quê? Porque a ideia, reparem uma coisa, a ideia de haver zungueiras, haver praças ou mercados, né, como chamamos, onde nós vamos lá, o mercado do 30 e tudo mais, do que fica e tudo mais, onde nós vamos lá comprar frutas, comprar todas essas coisas. Esse mercado ele é criado pela lei da procura e da oferta, por si só. Há reclamação de que mas nós não temos como tributar, nós não temos que tributar, a lei, o capitalismo é isso. Nós não temos que tributar, nós não temos que regulamentar, nós não temos... E funciona na perfeição. Funciona na perfeição. Aquilo que nós chamamos de mercado informal, na qual eu não concordo, não é mercado informal coisíssima nenhuma. O mercado, é a economia em si, na sua essência, na sua... Agora, para mim, o que é mercado informal é o mercado que está regulamentado. Né? É o contrário. Por quê? Porque quando você vai analisar onde há mais ineficiências, é no mercado que está regulamentado. Onde há corrupção, onde há desvios, onde há isso, onde há aquilo. É ali, no dito mercado formal, em que a economia rege-se bem e tudo mais, e os custos de transação são muito altos. Reparem uma coisa, se você quer vender um telemóvel, eu quero vender o meu telemóvel hoje. Se eu for no mercado formal, como vocês dizem, constituir uma empresa, tal, sociedade por cotas, anônima, unipessoal, por acaso aqui em Angola tem unipessoal anônima também, que é algo interessante, diferente de Portugal, e as sociedades por cotas e tudo mais. Regulamentei, né? Eu constituí a minha empresa, tudo direitinho, estou a proceder na legalidade. Para eu vender no âmbito da minha própria empresa, eu tenho que aplicar os impostos, o IVA e tudo mais, fatura e tudo mais. Repara uma coisa, essa burocracia toda, vai fazer com que, se o meu iPhone eu quero vender a 5, só de eu pensar que não, pô, eu tenho que pagar o imposto, já não vou meter 5, vou meter já 7. Mas depois tem que fazer isso, vão me descontar aquilo, o banco, não sei o que, não, vou vender um iPhone a 15. Quer dizer, o iPhone que eu queria vender simplesmente a um preço normal e que já me daria lucro suficiente, eu vou ter que alterar o preço, né? Por quê? Porque no dito mercado formal eu tenho um conjunto de burocracias que eu não consigo me desfazer delas, eu vou ser obrigado a alterar o preço final, né? E o preço, como vocês sabem, se não sabem, vamos ficar já a saber, o preço é uma informação, né? Você quando vê que o pão
está 5, é porque atrás desses 5 há uma cadeia de procedimentos e processos informativos que fizeram com que aquele número final chegasse até ali. Desde o custo de produção, o custo de distribuição, a aquisição de produtos e tudo mais. Ou seja, é uma cadeia de coisas para nós chegarmos até o número 5. Então, isto é o mercado formal, sem entrar em mercados mais complexos, que possivelmente vou entrar mais à frente. Que é o mercado da banca, dos seguros e tudo mais. Ou seja, é ali mesmo onde você tem as piores e piores operações, tanto de corrupção como de imoralidades e tudo mais. Ou seja, há ineficiência total. Há ineficiência total. Mas já no dito mercado informal, como nós gostamos de chamar em Angola, eu não vejo grandes ineficiências. Eu vejo alguém que quer ir e você vê a relação de custo-qualidade. As pessoas que querem comprar carne, que querem comprar alguns frutos e tudo mais, verduras e tudo mais, as pessoas vão na praça. Você chega na praça, aqui em Angola, você chega na praça num bom sábado, ou ali no matadouro, onde vendem os animais e tudo mais. Você chega lá num bom sábado de manhã, você vai encontrar como nós gostamos de chamar, os ditos bosses, né? Ou ele não foi, mandou o empregado, mas você vai ver lá as grandes máquinas, os grandes carros, por algum motivo. Porque conseguem perceber a relação de qualidade e preço, né? E não faz sentido nenhum recorrer a outra coisa, mas nós criticamos que a economia informal não é a economia informal, é a melhor economia que há. É a economia, é o liberalismo na sua essência, na sua naturalidade. Então, quando eu vejo... Agora, eu vou vos dizer uma coisa, eu não sou, apesar de olhar nesse sentido, isso é fazer uma análise econômica, mas se eu for fazer uma análise de bem-estar e qualidade de vida, eu sou contra haver zungueiras na rua. Por quê? Porque apesar de o surgimento ou haver zungueiras na rua, as zungueiras são consequências de um produto econômico. Correto? Elas próprias são produtos econômicos enquanto consequências de algo que é sofrimento e pobreza. Não estão lá debaixo daquele sol porque só querem estar, não. E querem vender, não. É porque há essa necessidade. Caminham juntos. Há a consequência enquanto produto por haver o liberalismo e haver a mão invisível que funciona, mas também há o sofrimento. Então, eu sou a favor do livre mercado, mas não em certos termos. E um dos termos, apesar da análise econômica objetiva que faço, reparem que o capitalismo não se preocupa muito com questões puramente de moralidade, romantismos e tudo mais. Não. O capitalismo não é isso. O capitalismo é análise objetiva. O capitalismo se preocupa com motivações e resultado, embora dentro da economia do mercado nós temos também várias questões, porque dentro das motivações não tem como nós falarmos de motivações, o que é que motiva as pessoas e todas as decisões, sendo elas todas decisões econômicas, diga-se já de passagem, todas as nossas decisões são econômicas. E não podemos falar de motivações que nos levam a decidir coisas sem falar também em algumas vezes, pelo menos, de sentimentos e moralidade. Sim, dentro da economia temos isso. Embora o capitalismo não se foca muito nisso, mas há. Aliás, o próprio, o conhecido como pai do liberalismo, Adam Smith, tem uma obra que é o Tratado dos Sentimentos Morais, que ele fala mais dessa parte, né, filosófica da moralidade, dos sentimentos e tudo mais, motivações, behavior economic e neuroeconomia. Então, há toda esse aparato também. O que é importante, diga-se. Porque se você perguntar numa zungueira, quer estar aí? Não, ela vai dizer que não, nem faz sentido. Né? Console, isso e aquilo. Eu consigo ver
os mercados, as praças, e já viemos de uma evolução muito boa, organização e tudo mais. Consigo ver aquilo a transformar-se em algo digno. Mas não consigo ver a andar na rua com as bacias na cabeça e sofrimento e só a tornar-se em algo digno. Não, isso aí já seria algo negativo e eu não concordo com isso. Então, eu digo, todos nós somos capitalistas. Essa já é a primeira introdução a nível do nosso tema. Não concordo que que haja economia informal como tal. Para mim, a economia informal é a que nós chamamos de formal. É a que está regulamentada. Por quê? Porque a regulamentação, e aqui vou dar já um gancho que nós vamos falar mais à frente. A regulamentação, que é falar de direito, e eu sou suspeito para falar de direito, é uma ineficiência. O próprio direito é uma ineficiência, né? O próprio direito é uma ineficiência para a economia, para o mercado. Por quê? Porque o direito traz só burocracias, é só complicação. Então, mas isso nós vamos falar mais à frente. Então, a primeira chapada sem mão que eu deixo é essa. A economia informal, como tal, como é dita e é conhecida, não existe. Não existe. O que existe é uma única economia. Só que dentro dela, dentro do mercado, vamos encontrar submercados que são criados de forma natural, de forma natural. E da mesma maneira que isso aqui eu acho que eu posso já adiantar também. Quando nós vamos falar um pouquinho mais à frente de análise econômica da corrupção, a corrupção como um produto econômico, vou-vos dizer que ela é fruto da própria legalidade, estás a ver? Ou seja, existe corrupção porque existe legalidade. Existe o mercado da praça e das zungueiras porque existe um mercado formal que não funciona, como se diz, como se chama, né? Formal. Mas ele é formal, mas ele não funciona, é ineficiente. E as pessoas tendem sempre percorrer a encontrar um caminho que funcione. Isso é a mão invisível de Adam Smith. Então, isso é para nós refletirmos desde logo, desde logo. O segundo, a segunda cartada que eu tiro desde já, e aliás, isso será o que eu vou falar a seguir, será um tema para o meu próximo convidado, que é o Augusto Domingos, meu amigo Augusto Domingos, que nós vamos falar, ele é pastor, vou já vos adiantar. Imagina eu trazer um pastor para falar do mundo capitalista. E o tema que eu vou lançar, aliás, já lhe mandei mesmo no WhatsApp, já lhe falei, olha, vamos sentar. Ele está a chegar de Lisboa, vamos sentar. E o tema é esse, para lhe irritar já. Quer dizer, que ele, até o dia do coisa, ele já vai ficar, já processar o coisa. Ele falou assim, Jesus era capitalista. Isso aqui já é... Eu sei que os pastores e todo mundo vai vir já aqui, mas não, mas repare uma coisa. Jesus era efetivamente capitalista. Eu tive a analisar, tive a ver, a analisar a conduta do nosso camarada quando cá esteve, quando cá caminhou. E está me fazendo lembrar o meu professor de economia mesmo, de economia política, análise econômica e tudo mais, o professor Arlindo Donário. Nas primeiras aulas que nós tivemos, ele falou assim, vocês conhecem um economista, um autor chamado JC? JC? Ele disse, sim, JC, porque ele de vez em quando lançava umas passagens bíblicas e parábolas que o próprio Jesus falou. Nós perguntamos, JC quem? Ele falou Jesus Cristo. Então ele se dirigia ou falava dele numa vertente também objetiva e econômica, estás a ver? E eu, aliás, eu considero dos maiores filósofos que passaram na Terra,
Jesus Cristo. Aquilo que ele falou, aquilo que ele refletiu, embora anos antes de Cristo, Aristóteles, esses camaradas todos também já estavam a refletir em muita coisa que coincidia, mas da forma que ele fez foi com muita excelência, foi com muita excelência. Então, quando nosso camarada passou por aqui, a primeira evidência de que ele era capitalista. A profissão que ele e o pai dele adotivo, né, tinha, eram profissões liberais. Eram profissões liberais. Era de prestação de serviço, né? E isso aqui já diz tudo, ou seja, ele era o próprio dono da prestação de serviço que ele prestava, ou seja, ele não prestava contas a ninguém. Essa é a primeira evidência. Todo capitalista não quer trabalhar para ninguém. Ninguém tem que lhe dar ordem, não. Ele era carpinteiro, por acaso ele não era bem carpinteiro. Há um nome próprio da profissão, por agora me escapa, mas é semelhante a de carpinteiro. Depois vê só ali, se puderes ver aí no coisa. Mas é que marceneiro deve ser isso. Yeah, porque o correto mesmo é que ele não era carpinteiro. Há um nome, há uma profissão correta, mas pronto. Era liberal. Era liberal, por quê? Porque ele fazia, produzia, esculpia aquilo que fazia e vendia para aquelas pessoas que queriam comprar. Compra e venda. Isso é a primeira evidência. Ele tinha uma profissão liberal e gostava daquilo que fazia. Aprendeu com o próprio pai e tudo mais. A segunda evidência, e até, se calhar tinha que ser a primeira, que é mais evidente, que vem não só do próprio Jesus enquanto homem na Terra, mas dele na sua pessoa do próprio Deus, né? Que é a liberdade. Estás a ver? A liberdade. A liberdade é o livre-arbítrio em todos os sentidos, ou seja, não há o capitalista em si não gosta de nada que vai contra a liberdade. Eu não quero que ninguém se imponha naquilo que eu estou a fazer, na minha escolha. Eu tenho que ter uma livre escolha, uma autodeterminação. E toda a conduta de Jesus aqui na Terra, ao recrutar os seus discípulos e tudo mais, ele nunca obrigou ninguém, nunca impôs, né? Só com base em argumentação, só com base na palavra. Só com base na palavra, ele conseguiu estabelecer e cumprir aquilo que ele veio cumprir. Nunca obrigou ninguém, nunca esforçou, nunca... Isso é característica de alguém capitalista, de alguém que defende o liberalismo como tal. Está a ver? Mas agora vocês vão falar, não, mas isso aqui, o que você está a falar é muito superficial. Ok, tá bom. Vamos para coisas mais, um pouquinho mais profundas. Há uma passagem, creio que seja em Mateus, que fala sobre a parábola do trabalhador da vinha. Né? A parábola dos trabalhadores da vinha é uma parábola que diz o seguinte: existia, claramente não vou ipsis verbis aqui relatar como está lá descrito, mas a história é a seguinte: existia o senhorio ali da vinha que estava a contratar por denários trabalhadores para trabalharem na vinha dele. Ele começou a contratar desde manhã. Quem vinha, ele ia contratando, e os trabalhadores iam trabalhando. Entretanto, chegou uma pessoa para trabalhar, mas essa pessoa chegou para trabalhar já no final do dia. E o senhorio aceitou, contratou com ele trabalhou. Vamos supor que ele trabalhou, fechava às 18 horas a vinha. Perdão, o trabalho na vinha fechava às 18 e aquela pessoa começou a trabalhar às 17h30. E ele contratou a pessoa, trabalhou 30 minutos, 18 horas fechou.
ele começou a pagar o coisa, começou a pagar o dinheiro, os denários. Houve trabalhadores que reclamaram, falaram, mas como assim? Você me pagou, eu que estou a trabalhar desde manhã até às 18, um denário, e esse que chegou agora no final do trabalho, também lhe pagaste um denário. O senhorio lhe respondeu, o dinheiro é meu. Quer dizer, se há alguma coisa de errado aqui, são os teus olhos, porque o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu quiser. Ou seja, aqui, essa parábola, eu até vou pegar aqui, que eu quero que vocês mesmo tenham isso presente, porque essa parábola aqui traz muitas, mas muitas ilações. Traz muitas ilações, tanto a nível econômico, como a nível do direito, como a nível do próprio direito. Yeah. Mateus 20, 1 até 16. Né? Isso é demais. Vou ler, né? Porque eu já sei que vão me atacar aqui. O próprio Augusto vai ser o primeiro. Mas eu já estou pronto para isso. Nós já estamos prontos para essas coisas. Pode me atacar, mas vamos debater até não sei aonde. Yeah. E diz assim, diz o seguinte. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, um denário, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhes: por que estáis ansiosos todo dia? E disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e receberás o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Ou seja, começando pelos últimos, e aqueles que começaram lá mais de manhã. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro por dia, também um denário. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam também um dinheiro. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia todo. Mas ele respondendo, disse-lhes: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro, ou seja, você não contratualizou comigo um denário, ou seja, liberdade contratual. Liberdade contratual, isso é a parábola do trabalhador das vinhas. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este herdeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, isso aqui, se vocês me disserem que daqui nós não conseguimos tirar a liberdade contratual, já demonstra, reparem, isso é capitalismo demais. Ele está a dizer assim: o princípio da economia é equiparação, a ideia de que todo mundo tem que receber exatamente o mesmo só por aquilo que fazem, é errada. Não, você recebe pelo teu resultado e por aquilo que você contratualizou para receber. Então, ou seja, não importa, não é pelo que, não, mas estamos a fazer toda a mesma coisa, ele chegou depois. Não, você contratualizou comigo isso. Isso chama-se liberdade contratual, liberdade econômica. Põe em causa o princípio da economia e equiparação, que é dentro da economia formal, dentro da área laboral do direito, a ideia que se tem, que todos os funcionários têm que receber a mesma coisa. Não. Se nós quiséssemos ser justos a nível do mercado de trabalho, as pessoas, e muitos mercados funcionam assim, e são os mais eficientes, receberiam
pelo seu resultado, receberiam pelas suas capacidades aquilo que eles conseguem fazer. E não porque, não, isso não existe, tá a perceber? Então, isso aqui é mais uma evidência, eu deixo assim, porque vocês vão certamente querer criticar que sim, que não e tudo mais. E nós temos muito mais. Temos também a parábola dos talentos, que também está em Mateus, que eu não vou entrar agora. Agora, eu já sei que alguém vai querer levantar. Não, você está dizendo que Jesus é capitalista, mas Jesus tem uma passagem que diz sobre o amor ao dinheiro, né? Condena o amor ao dinheiro. Deixa eu vos dizer uma coisa. O capitalista também condena o amor ao dinheiro. Isso é princípio mesmo de capitalista. Ou seja, todo capitalista entende que o dinheiro é um meio de troca. Olha para o dinheiro como algo objetivo. Estão a perceber? O ser capitalista não é, como nos ensinaram na escola, visar o lucro como tal. Se nós estivermos diante de uma negociação, diante de um negócio, nós temos que visar o lucro. Ponto. Estamos a trabalhar, estamos a nos esforçar, temos que receber. Mas, em termos gerais, o capitalista não ama o dinheiro. Toda pessoa que ama o dinheiro não é capitalista, é um endinheirado qualquer, que viu naquilo, encontrou naquilo uma paixão e que acha que vai lhe satisfazer de alguma maneira. Não vai. O capitalista não olha para o dinheiro como com amor. Não, isso aqui não. Sabe por quê? Porque um verdadeiro capitalista que entende os princípios do capitalismo, nós vamos falar também deles, sabe que se eu perder hoje, com o mesmo conhecimento, amanhã vou começar a reconstruir. Não há problema nenhum. Percebem? Então, a condenação ao amor ao dinheiro que a Bíblia faz, os capitalistas também fazem. Então, até aqui eu podia vos trazer ainda mais exemplos, mas aguardem, trouxe só essa introdução para vocês aguardarem o episódio com o pastor Augusto, em que nós só vamos falar sobre o Jesus ser capitalista. Mas isso aqui fica para mais adiante. O amor ao dinheiro e tudo mais, tudo mais. Agora, vamos falar sobre vamos avançar um pouco. Os princípios capitalistas. Isso para mim, eu quero ser capitalista, então você tem que seguir só esses princípios. Então, tem mais. Claro, selecionei só uma amostra para nós termos assim um caminho para vocês que querem começar a entender e a viver como capitalista, pegar isso. E vou vos dizer uma coisa. Nós temos por aí muitos influencers, né, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Os Danilos Castro, esses camaradas aí. Que falam sobre o desenvolvimento pessoal e tudo mais. Vou vos dizer uma coisa. Não existe nada que possa vos ensinar de desenvolvimento pessoal senão uma visão capitalista. Não é e o capitalismo não é romantizar. O capitalismo é praticar o ceticismo, é praticar o estoicismo, é captar a fisiocracia, que já vamos falar disso tudo, praticar a natureza das coisas como elas são. O primeiro princípio que eu vos trago é simples, o princípio do auto-interesse. Ou seja, eu digo, menos tecnicidade. Tá bom, o princípio é, cuida da tua vida. Reparem como é que é libertador. Vejam como é que o capitalismo te ensina algo que é libertador. Quando você entende que você tem que cuidar da tua vida, que ninguém te dá nada nessa porcaria de mundo que nós vivemos, você se liberta de um conjunto de dogmas e julgos emocionais e sociais que você não tem noção. Ninguém vai te dar nada. Você conquista tudo. Então, o autointeresse, a meritocracia e a natureza das coisas, isso são princípios básicos do capitalismo. Quando eu falo de autointeresse, cuida da tua vida, não cuida da vida dos outros. Não se preocupa com a vida dos outros. Vamos falar, estás a ser egoísta. Estás a ser egoísta? Como é que eu não vou pensar no meu irmão? Como é que eu não vou pensar no meu amigo? Eu não digo que vocês não tenham que ser benevolentes,
filantropos, ajudar e tudo mais, ter simpatia e compaixão, não é nada disso. Quando eu digo cuidar da tua própria vida, é mesmo no sentido de não pratica atos ao ponto de interferir na esfera jurídica dos outros. Por quê? Porque 98% das vezes dá errado, cuida só única e exclusivamente da tua vida. O pai do liberalismo, Adam Smith, tem uma passagem que ele diz assim: não é pela benevolência do padeiro ou do açougueiro que no final do dia nós temos pão e jantar nas nossas mesas, mas sim pela cautela e afetação do seu próprio interesse. Ou seja, não pensa que o padeiro, os restaurantes e tudo mais estão a preparar comida porque, não, bom, nesse bairro aqui tem pessoal que eu amo e eu sou cozinheiro. Não, ele está cuidando da vida dele, ele quer cumbu, quer dinheiro. E ele está cuidando do seu autointeresse. E você também tem que cuidar do seu autointeresse. Você também só quer comer. E vais pagar para comer. E ele vai receber para comer e vai te dar a prestação de serviço. Ponto. Agora, você pega nisso e leva em todas as esferas da tua vida. Quando você quer se preocupar, quer mexer, quer cuidar em vida que não é tua, dá errado. Se todo mundo se preocupasse único e exclusivamente em cuidar da sua própria vida, em se alimentar melhor, cumprir com os seus objetivos, ir à busca, não haveria. Eu sei que dá a ideia que não, mas assim vai haver muito egoísmo e ganância no mundo. Não, não vai. As coisas vão se coadunar. Sabe por quê? Porque quando eu vou fazer as coisas que são do meu autointeresse e a outra pessoa também vai fazer aquilo que é do autointeresse dele, nós só vamos querer cumprir o objetivo em que você recebe o que é teu, eu recebo o que é meu e cada um vai para a sua vida. O contrário já é ineficiente. Por quê? Porque você quer chegar lá, quer cuidar da tua vida. Você quer chegar lá, queres mandar também no teu irmão, ou no teu amigo, você quer falar, não faz assim, você não tem que vestir assim, você tem que fazer assim. Mas eu estou a perguntar, mas o que isso tem a ver contigo? Não tem nada a ver contigo, cuida só da tua vida. As pessoas não querem cuidar da própria vida, querem cuidar da vida dos outros. Não. Princípio básico do capitalismo: autointeresse. Cuida só única e exclusivamente da tua vida. Meritocracia, como eu já disse. Isso é libertador demais. O capitalismo te ensina assim: você vai sair da universidade, estudaste. Eu sei que vão te romantizar, que isso, que aquilo. Meu amigo, quando você sai da universidade, vais para o mercado de trabalho, ali é uma selva. Aí é uma selva, o mercado de trabalho é uma selva. Se você não se capacitar, se você não buscar conhecimento, se você não tiver skills, desenvolver skills que vão te dar a capacidade de vender e comprar e marketing e tudo mais, vai morrer, vai ser mesmo pobre, vai morrer. Mas, Eurico, tá vendo? Isso aqui é o capitalismo. Vocês defendem a desigualdade. Meu amigo, nós não estamos a defender a desigualdade. Nós não estamos a defender a desigualdade. A desigualdade é um fenômeno natural, existente. Não tem como se desfazer dela. Percebem? Não tem como se desfazer dela. Aliás, há uma frase inédita, é uma frase inédita, que é a seguinte: o equilíbrio está na desigualdade. O equilíbrio do mundo está na desigualdade. Se não existisse desigualdade, não existiria equilíbrio no mundo. Não tem como estarmos todos no mesmo patamar. Isso não existe. E o que o capitalismo te traz? Te liberta disso. Meritocracia te faz entender. Meu amigo, vai atrás. E quando você conseguir algo que vale 5, você toma noção que tem alguém que tem algo que vale 10. E o que tem 10, toma a noção que tem alguém tem alguém que tem algo que vale 20. E é normal, é natural. Luta para você crescer e conseguir ter mais e mais e mais e mais. Se todo mundo tiver a lutar para conseguir ter mais e mais e mais e mais, apesar das desigualdades, todo mundo vai estar longe do zero. Perceberam? Se todo mundo tiver a lutar para conquistar mais e mais, pelo menos, no final das contas, apesar das desigualdades, todo mundo estará longe do zero.
Quando você espera que te dêem as coisas, que cai do céu, o milagre, o Jesus, vou na igreja, fogueira santa, na Universal e o caralho, você está aí contra a naturalidade das coisas. Não, mas Jesus não faz milagres, ele é Deus que pode tudo, faz tudo. Eu não sou contra isso. Aliás, antes pelo contrário. Mas a vida que se tem levado é de que não, eu só preciso sentar. Só preciso sentar, vai acontecer? Não vai acontecer. Você precisa correr atrás. Você precisa orar? Sim. Mas você precisa fazer também. E fazer muito. Por quê? Porque é um mercado agressivo. Ninguém quer saber de ninguém. Aí só querem comer, aí só querem matar. E se você não tiver como guerreiro nesse mercado, você vai afundar, vão te comer. Então, o princípio da meritocracia, penso que é um princípio que devia ser praticado já desde as escolas, e as artes marciais têm isso, estás a ver? O desporto tem isso em si, o futebol tem isso, a maior parte dos desportos tem isso. Aliás, vejam só como é que esse mundo está distorcido. Há por aí já alguns pais, instituições malucas, essas instituições que são a favor desses LGBTs, desses gays e o caralho. Aliás, ser gay é uma decisão econômica, nós já vamos falar disso aqui também. Mas para dizer o seguinte, está a tentar distorcer a meritocracia como algo natural da vida. Há meninos que estão a participar em campeonatos hoje em dia, as escolas e algumas instituições, que no final do campeonato dá primeiro lugar a todo mundo até quem perdeu. Quer dizer, a criança já nasce, já cresce a entender que não, é igual para todos. Não é igual para todos. O equilíbrio está na desigualdade. Quem recebeu o primeiro lugar tem que receber o primeiro lugar. Quem recebeu o segundo e terceiro, terceiro. E depois do terceiro, você perdeu mesmo, você não tem mais nada, não tem bronze, não tem prata, não tem nada. Então, vai para casa. Isso você tem que ensinar no teu filho. Isso você tem que ensinar no teu filho, que a vida é assim, é cair e levantar. E o capitalismo é assim, nós vivemos num mundo capitalista. Parem de se romantizar, de embelezar, isso tudo. Senão é pobreza com vocês o tempo inteiro. Só que vocês não querem entender isso. Mas passando. Um outro princípio, preferência temporal, custo de oportunidade, o trade-off, como meus amigos da gestão gostam de fazer. Preferência temporal. O capitalista que não entende isso se auto-aniquila. O que é preferência temporal? É você sacrificar uma coisa hoje em detrimento de algo que você pode fazer no futuro. Poupar, por exemplo. O capitalista tem que saber poupar. Mais do que investir, os teus primeiros passos com dinheiro na mão é saber poupar. Eu sei que os gurus vão mentir isso. Os gurus vão falar, não, você não, tem que investir sim. Mas se você não sabe poupar, do que adianta investir? Porque se todo lucro que você tiver, você vai gastar desnecessariamente. O grande segredo dos grandes ricos, Elon Musk e tudo mais, vão ler a biografia desses camaradas, vão ler o que esses camaradas falam e escrevem. Está na capacidade de acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza é poupar, é não gastar à toa. É saber que não, esse ano vai entrar muito cumbu, mas eu vou poupar mais do que gastar. Estou a investir, mas para você investir, você tem que saber mesmo poupar, senão não vale de nada. Não vale mesmo de nada. Reparem, principalmente para as pessoas que vêm de necessidades abismais. Por quê? Se você não entender que você tem que poupar, meu amigo, só tem na cabeça investir, porque o guru da internet te falou que você tem que só investir, você perde. Porque se você tem um rendimento de 5, reparem como é que é bom você ser capitalista e entender essas coisas. Você tem um rendimento de 5, correto? Se você dizer, não, vou tirar dos 5, vou tirar 2 para investir. Fica 3, 2 vão investir. Até esse investimento de 2 já está te dando um lucro de mais 1. Então, no fundo, você já tem 6. Tudo bem. Mas quando nós vamos analisar a tua vida, você tem uma necessidade de 10 ou de 15. O que adianta você investir se você tem uma necessidade de 15?
Tudo que você tá coisa é chapa gasta, né? Essa é a principal ideia da propensão marginal a consumir, que é chapa ganha, chapa gasta, no sentido de você se todo e em Portugal gosta muito de fazer isso. O Antônio Costa, por acaso, fez isso há um tempito atrás, uns anos, acho que um ano antepassado, que 100 euros para todo mundo. Mas você tá dando 100 euros nos pobres para fazer o quê? Me digam só. Dinheiro vai entrar, já tem destino, tem muita necessidade, não chega. Ele ganha 700 mil na época, parece o salário mínimo. Mais 100, vai dar 800, ainda que 800, vai dar 900, mas a necessidade dele é de 2.000 euros. Os 100 que você está lhe dando já tem destino, não adianta. Então, se a pessoa não tiver a capacidade de sacrificar, é mesmo sacrifício. Poupar não é investir, porque investir é risco. A diferença entre poupança e investimento é risco. É por isso que eu digo sempre, depósito a prazo não é investimento, é poupança. Por quê? Porque o risco é quase nulo. Percebem? Dependendo do valor que você vai depositar e tudo mais, é o fundo de garantia de depósito e tudo mais, mas é quase nulo. Já o investimento como tal é risco a tempo inteiro. Então, o melhor investimento que uma pessoa no início dos seus passos tem que fazer é poupar. O teu maior investimento é saber poupar. Preferência temporal. Custo de oportunidade. Sacrificar coisas hoje para alcançar melhores coisas no futuro. Isso é princípio do capitalismo. A autossoberania. A autossoberania. Isso aqui, isso é dos princípios que eu mais gosto. Aqui já tá, e agora, como diz o coiso, aquele pastor aí, do Cacó Felipe, eu ainda não eu só estou a entrar, ainda não comecei, só estou a entrar. Como é que chama aquele camarada aí? É o Zé, como o do Cacó Felipe, esqueci o nome dele, pá. O que vai sempre no Fly Squad. O Guzé. Eu só estou a entrar. Ainda não comecei, só estou a entrar. E nós só estamos a entrar. Agora que eu vou começar a partir pedra. Agora, aquilo ali foi só introdução. Agora que eu vou começar a partir pedra. Vamos ver uma coisa. Esse é dos princípios que eu mais gosto no capitalismo. A autossoberania. Meu Deus do céu. Se você não governa a tua vida, me diz só como é que deixando outras pessoas governar você vai ter sucesso. Ninguém, isso se liga com todos os princípios que nós falamos já desde o início. Ninguém sabe o que é melhor para ti do que tu mesmo. Esquece isso. A autossoberania, o autogoverno é você ter soberania sobre a tua própria vida e sobre tudo que lhe rodeia, cuidando única e exclusivamente da tua vida, vai te levar ao sucesso, inevitavelmente. Esqueçam isso. Eu sei que é difícil, mas reparem. Vamos pegar, por exemplo, dinheiro. A ideia de você pegar no teu dinheiro e depositar no banco, já vai contra esse princípio. Por quê? Porque o depósito que você faz no banco te tira parte da soberania daquilo que é teu. Eu não sei se vocês sabem, mas montantes mínimos não. Mas quando você começar a depositar grandes dinheiro no banco, um dia, se você quiser ir buscar aquele dinheiro, essa é a dificuldade de todos os grandes milionários. Quando eles querem ir à busca daquele dinheiro, o banco não lhes deixa tirar. Quer dizer, você se pergunta, meu dinheiro, você não está me deixando tirar. Tá a ver? Isso diz o professor Renato, toda a corrupção advém da separação entre o controle e a propriedade. Ou seja, quando você dá a tua propriedade para alguém controlar, para uma outra pessoa fazer gestão, aí inicia essa corrupção. Tá a ver? Reparem que o autogoverno é no sentido de tudo que te rodeia, tudo que é teu, e o capitalista pensa muito nisso.
Por isso é que o capitalista é contra os impostos, o capitalista é contra a intervenção do Estado na economia. Para mim, repare uma coisa, isso não é só aqui em Angola, toda a sociedade, nós se analisarmos bem, e isso aqui foi uma discussão que eu tive com o meu professor a nível de doutoramento, por acaso não foi uma discussão como tal, ele me puxou umas orelhas, mas ele defende exatamente a mesma coisa. Embora seja meramente a princípio, né? Isso depois tem que se analisar, é impossível. Mas o Estado tinha que se limitar a ter um papel dentro da sociedade muito simples, que é cuidar da jurisdição e da defesa. Todo o resto, o Estado não tem que intervir. Repara, se vocês pararem para pensar, isso foi assim. Os clássicos, Aristóteles e tudo mais sempre defenderam isso. A intervenção do Estado na economia, a intervenção do Estado na vossa vida, nas nossas vidas, que cada vez mais os Estados vão ganhando corpo, vão ganhando força, vão ficando corpulentos, causa ineficiências. Por quê? Porque ninguém sabe melhor da tua vida do que tu próprio. Por isso é que os grandes capitalistas defendem que embora isso é contraditório, porque o Adam Smith, esses liberais todos, por acaso isso é mesmo triste, esses gajos trabalharam em funções públicas, defendiam o liberalismo, defendiam o capitalismo, mas muitos deles trabalharam em ministérios públicos, ministérios no sentido de entidades públicas, Ministério Público é uma outra coisa, mas, ou seja, tiveram trabalhos públicos, é contraditório, mas falaram muito do liberalismo. Agora, o que você quer falar? Eu quero falar do Bitcoin. Estamos a falar de dinheiro. Agora eu vou começar a partir pedra. Se você não entende que hoje não existe nada melhor do que o Bitcoin, você já está a perder. Você já está a perder. Por quê? Porque o Bitcoin, a forma que ele funciona, o modus operandi do Bitcoin, e eu vou tirar um episódio só para falar do Bitcoin, tendo em conta os smart contracts e a blockchain e tudo mais, todo esse mecanismo, a autocustódia te permite você ser dono do teu próprio dinheiro. O Bitcoin é hoje a única, reparem como é que isso é grave, propriedade privada que é tua e pode ser tua na plenitude. Não existe nada, o imóvel que você tem não é teu. O imóvel que você tem não é teu. Reparem, os estados não te deixam, por exemplo, em Portugal há um imposto. E você comprar o teu imóvel, compraste o teu imóvel, pagaste todos os impostos, logo na compra, as taxas, fez a escritura, tudo predial e tudo mais, pagaste. Sobra um imposto. Quando você compra um imóvel em Portugal, sobra sempre um imposto, que é o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis e tudo mais, que incide sobre o valor patrimonial do bem, não sobre o valor do mercado. Repare uma coisa, é até um valor mínimo. Por que eu digo que o imóvel não é teu? Porque se o imóvel fosse realmente teu, e quando nós falamos de propriedade, a nível daquilo que é o Código Civil, nós temos os poderes de usar, fruir e dispor. Na plenitude, isso é direito de propriedade. E o direito de propriedade é o direito real mãe. Meus amigos de direito real sabem muito bem do que eu estou a falar. O direito real mãe, o direito de propriedade, e isso para os capitalistas é fundamentalíssimo. Eu tenho que ter posse e ser proprietário daquilo que é meu na plenitude. Mas o que nós temos hoje em quase todos os estados não é isso. Você comprou o imóvel, mas ainda assim, você tem que todos os anos, uma vez por ano, pagar o IMI. Você vai dizer, não, mas qual é o problema de pagar o IMI e tudo mais? Eu vou dizer assim, se você não pagar o IMI, ainda que é um valor mínimo, se não pagar o IMI em 2025, não pagar o IMI em 2026, 2026, 2027, fica 10 anos sem pagar o IMI, fica não sei quantos anos sem pagar o IMI, o Estado vai vir buscar a tua casa. Se a casa realmente fosse tua, ninguém tinha que vir buscar. Isso é um exemplo. Expropriação. O Estado
pode, e nos Estados Unidos acontece muito isso, meu Deus. O Estado pode chegar e falar: não, pô, aqui nessa tua zona está a sair petróleo. Aqui dá para explorar não sei o que. Ele vai te. O Use Imperi, né? Ele vai te perguntar, vai negociar contigo. Quanto é que quer? Não, está difícil a negociação, meu amigo, sai. sai, vamos te alocar no outro sítio. Aqui está a sair petróleo, o Estado quer explorar isso aqui e o terreno, a superfície mesmo é dele. Então, esqueçam essa brincadeira. Mas quando você tem o Bitcoin, não. Né? O Bitcoin, você consegue, através da tua autocustódia, na criação de uma chave, de uma carteira privada com chaves privadas, você consegue, criando passphrases de 12, 24, 30 e poucas combinações, guardar o dinheiro, porque e o Bitcoin é o único dinheiro que existe nesse exato momento. E o ouro também. Embora o Bitcoin seja melhor que o ouro, guardar o teu dinheiro contigo, na tua cabeça. Você está saindo de um país para o outro, na migração estão te parando, estão te perguntando, mas está a levar quanto? Você fala, não estou a levar nada, estou a viajar com a minha vida. Mas o teu dinheiro está na tua cabeça. E repare, tem muitas pessoas que perderam milhões e milhões e milhões nessa brincadeira de autocustódia. Por quê? Porque não tem como recuperar. Se você esquecer a senha, se você esquecer a passphrase, acabou. Quem que vai recuperar aquele dinheiro? Não tem como. Podem te meter à frente do pior juiz do mundo. Interrogatório, chicote, tudo. Vai falar, podem me matar, eu não vou dar meu dinheiro, acabou. Então, o Bitcoin hoje se apresenta como. Isso é um grande exemplo de soberania. E por isso é que se diz que quem tem Bitcoin entende que trabalha como seu próprio banco. Eu sou o meu próprio banco. Aliás, eu tenho. Não vou falar disso aqui, mas praticamos o Bitcoin. E pronto, estamos nesse mercado a fazer o melhor que nós pudermos. Mais à frente, em um outro episódio, eu vou entrar e vou falar do Bitcoin, do ouro e das moedas fiduciárias. Aliás, tem uma live muito recente que eu falo exatamente disso e que nós vamos mesmo aí entrar bem naquilo que é o Bitcoin. Mas já agora, só para dar um rematezito. Por que o Bitcoin é melhor que o ouro e muito melhor do que essas moedas fiduciárias? Essas moedas fiduciárias, o Kwanza, o dólar, o euro, esses não são dinheiros como tais. Aristóteles já estabeleceu a definição, a distinção entre aquilo que é moeda e aquilo que é dinheiro de verdade. Eles têm características muito semelhantes, são contáveis, são unidades de conta, são meios de troca, etc, etc. Mas o dinheiro tem uma cena diferente, que é reserva de valor. As moedas fiduciárias não são reserva de valor. Estás a ver? Você se guardar esse teu dinheiro, como vocês já sabem, embaixo do colchão, no off, passado o tempo, aquele dinheiro que você tem é um dinheiro nominal que, em termos reais, você já perdeu. Poder de compra, aumento de preços, inflação e tudo mais. Um aspecto. Segundo aspecto, as moedas fiduciárias são criadas de forma a serem imprimidas, elas são impressas, né? Estão sempre a imprimir mais dinheiro, ou seja, não há um limite. Todas as commodities, todos os dinheiros que não existem limite, que não tem limite de criação, não tem reserva de valor. A grande sacada do Bitcoin é que ele é reserva de valor por ser limitado. O código-fonte do que é o white paper, no fundo, porque o Bitcoin também é um software enquanto criação, diz que só poderão existir até 21 milhões de Bitcoins. Só poderão ser minerados até 21 milhões de Bitcoins. Por que um Bitcoin vale 100 milhões de Kwanza? Porque à medida que nós vamos caminhando até os 21 milhões de Bitcoin, a procura dele, quer dizer que a procura dele está a aumentar. Isso é a lei da procura e da oferta, princípio básico do capitalismo. Quando a procura de um bem aumenta, a variação do seu preço é de maneira direta, também aumenta. Todo mundo quer aquele bem, então vai ficar mais caro. Por isso é que o Bitcoin, a cada ano que passa, fica mais caro. E serve como reserva de valor efetivo. Ou seja, o ouro também tem reserva de valor.
Porque o ouro também é limitado, ou seja, o Bitcoin é escasso, todas as commodities escassas têm reserva de valor, todas as commodities que vão ao contrário são inflacionadas, que são, o que é inflação? A inflação é o aumento da base monetária, é a criação de moeda constante e injetadas na economia, é aumentar os agregados monetários, M1, M0, M1, M2, M3, M4. Isso ou seja, eles funcionam de maneira inversa e contrária. Então, pesquisem sobre um curso muito fixe que está no YouTube, que é The Secret, the Hidden Secret of the Money. Perfeito. Vocês vão entender isso do que eu falei aqui com maior perfeição. O ouro também é limitado. Só que é uma limitação que nós ainda não sabemos até onde é que ele vai. Estás a ver? Já estão a ver estudos que se calhar tem ouro até na atmosfera. Mas reparem, ao longo desses anos todos sempre bateu todas as moedas fiduciárias. Estás a ver? Então, o ouro e o Bitcoin funcionam de uma maneira semelhante. Hoje o Bitcoin ainda não vale mais do que o ouro, mas vai passar. Vai passar, acreditem que vai passar. E então é isso. De um lado a escassez, do outro lado a inflação. As moedas fiduciárias não têm reserva de valor porque são inflacionadas, são criadas sem medida, não tem coisa. Já o Bitcoin não. O Bitcoin, à medida que nós vamos caminhando até os 21 milhões, o preço dele vai aumentando. Por quê? Porque estamos a caminhar para a escassez, estamos a caminhar para um ponto em que para você adquirir o teu Bitcoin, vai ser peer-to-peer. Você vai ter que comprar na mão de outra pessoa. Já não vais poder minerar do zero. Né? Por isso é que dizem que ele é o ouro do digital. Mas vamos avançar que aqui já fechamos os princípios. Epa, aqui mesmo é carregar. Estou a falar aqui com meus amigos daqui que estão a me apoiar tecnicamente. É carregar. Nem que nós depois. Me deixem só terminar. Me deixem só terminar. Depois vamos coisa. Porque isso aqui. Mas já vamos em quanto tempo? Já passou quanto tempo? 1 hora e já? Nossa. Não tem problema. Reparem uma coisa. Já estamos até por acaso, estamos em um bom caminho. Vou me direcionar aqui para. Todas as nossas decisões são econômicas. Eu sempre que falo isso no meio de esses positivistas e tudo mais, meus amigos mesmo, mas enfim, a economia está em tudo. Esqueçam, todas as nossas decisões são econômicas. Eurico, não estou a entender, vais entender. Ser gay é uma decisão econômica. Você ser homossexual é uma decisão econômica. Aliás, a repercussão, os efeitos que essa decisão de você ser gay, nem gay, é homofóbico, tanto homem ou mulher podem ser gays, é uma decisão econômica. Porque se vocês pararem para pensar e analisar mesmo bem, isso estou a vos dar um exemplo. Isso já é o extremo dos extremos, para vocês entenderem que todas as nossas decisões têm cariz econômica por detrás. Quando você decide ser gay, isso é um impacto econômico e social muito grande. Nem estou a falar de moralidade, se é pecado, se não é isso aqui, eu deixo para o Augusto e outros que aí depois vão coisa. Estou a falar de economia. Você, quando decide ser gay, você está a dizer assim: vamos parar com a multiplicação dos seres humanos. Vamos parar com a multiplicação dos homens. Havendo erradicação dos homens, os homens são a maior força de trabalho, a população ativa que efetivamente trabalha para a construção de sociedades. E as feministas vão querer já vir me atacar. Desculpa, é verdade mesmo. Os homens são os que fazem os trabalhos mais difíceis na Terra. Havendo a erradicação dos homens, paramos a reprodução, estamos a parar a produção econômica no mundo. Então, quando você fala, não, eu quero ser gay, você quer ser gay, e vamos multiplicar como as pessoas, os seres humanos. Né? Porque eles não pensam nisso, eles só pensam nos prazeres imediatos. Né? Só pensam no prazer, só pensam que as suas decisões têm alcance agora, imediato, mas a longo prazo também tem. E não conseguem refletir nisso. Então,
Quando você me diz, não, eu sou gay e tudo mais, eu começo a olhar economicamente, isso não faz muito sentido, não é viável. Vocês afinal querem nos levar, vocês esses comunidades, como é LGBT mais YZ, o caraça, na bandeira deles agora meteram preto, que é para representar os pretos. Que, mas nós pretos também. O que é que nós temos a ver com a população? Coisa, LGBTQ, não sei o que mais. Isso é complicado, yeah? Mas pronto, isso é um outro assunto. É uma decisão econômica. É uma decisão que tem um impacto econômico muito forte na sociedade. E que nós temos, lá está. Eu não estou aí contra o coisa. Até poderei ir contra, isso não é problema nenhum. Olha, já afirmei isso muitas vezes em muitos vídeos. Mas se eu tiver que analisar economicamente e estando de encontro aquilo que é a sociedade não pode, a economia não pode parar. Eu não posso vos deixar, não, eu tenho que ser contra os gays. Gays, vocês querem estragar a economia. E a decisão de você ir por viver nesse sentido, é caminhar por uma sociedade em que a produção é baixa. Tendo uma produção baixa, haverá menos arrecadação, haverá menos receita, haverá menos produção, menos população ativa. Porque daqui a pouco você vai dizer, não, eu sou gay, também não posso ir para a guerra, também não posso lutar. Eu sou homem, sou gay, mas não posso lutar. Por quê? Porque eu quero os direitos. E depois, o ponto é que essa decisão econômica tem várias consequências que advêm disso, que nós não damos conta. Hoje em dia, acabaram por aglomerar um conjunto de conceitos e de coisas que você não sabe. Hoje em dia, claramente estou a falar da questão dos gêneros e tudo mais. Você não sabe se ele é gay, se é translésbico, não sei o quê. Quer dizer, ele é homem, mas gosta de mulher, mas ele é gay. Quer dizer, vocês nos levaram para um caminho que a pessoa já não sabe onde é que está, estás a ver? E se eu fizer uma análise econômica, eu percebo que o caminho é a ineficiência. Então vamos caminhar para uma circunstância em que não há produção, em todos os níveis, em todos os níveis. E eu não posso deixar que isso aconteça. Por acaso é uma reflexão que eu confesso, vou melhorá-la. Ser gay é uma decisão econômica. É por acaso. Vou melhorar esse coisa, esse argumento, que é bom. Se calhar eu devia trazer um gay aqui para nós termos um debate. Vou convidar um gay. Quer dizer, eu não sei, a Titi que é gay. Eu não sei se a Titi que é gay. Ele é gay. Me responda aí nos comentários. Eu não sei se a Titica é gay. Eu acho que ele é gay, é trans, né? Ele é trans. A Titica deve ser trans, porque a ideia, né? A ideia dele é trocar o sexo e tudo mais. Mas enfim, eu não sou preconceituoso, antes pelo contrário. Para vos provar que eu não sou preconceituoso, eu estou a me autocomprometer aqui. Um dos convidados, um dia desses, vai ser um gay. E nós vamos falar, tá aqui mais um tema. Os temas eu estou a tirar já no primeiro episódio. Já vamos falar sobre Jesus ser capitalista. Augusto vai sentar aqui. E outros pastores que também quiserem sentar. Aliás, nós temos, graças a Deus, temos a capacidade de acolher mais convidados. Então, vamos falar disso. Vou chamar também um gay, vamos falar sobre ser gay é uma decisão econômica, é uma decisão econômica má, ineficiente. E eles vão ter que explicar porquê, como, e nós vamos entrar nessa dimensão. Um outro exemplo, se calhar também, vamos deixar os gays um pouquinho de lado. Um outro exemplo também, esse é para as mulheres. Ser submissa também é uma decisão econômica. A submissão é uma decisão econômica. Quando você tem uma mulher que entende que eu vou ser submissa ao meu homem, aquela decisão acarreta um cariz econômico muito forte, muito forte. E para as mulheres é eficiente. É eficiente você ser submissa por uma razão muito simples. Você repassa porque o ser submissa é uma faca de dois gumes. Ser submissa não é ser escrava, não tem nada a ver com isso.
Como os nossos amigos teólogos vão dizer, ser submissa está sob uma missão e tudo mais, enfim, essas definições aí que você já sabe. Mas a ideia é a seguinte: você ser submissa, você entender que dentro do relacionamento você tem direitos e deveres. Direitos e deveres também são econômicos. E um deles é você, olhem só para a eficiência disso, repassar para o teu parceiro, para o homem, para o teu marido, um conjunto de trabalhos e tarefas que só te trariam muitas frustrações. Ou seja, você ter que ir para a rua, lutar, ser provedor e trazer o pão e fazer isso e fazer aquilo, ao invés de você fazer um trabalho mais de gestão e fiscalização e acolhimento, né, daquilo que é o lar e cuidados da casa, o que é mais eficiente para ti? Né? O que te custa mais? O que vai te dar mais dor de cabeça? Estás a perceber? Então, repassar essas tarefas que são de um conjunto de energias, até certo ponto masculinas, para quem de direito, é super eficiente. Então, as mulheres, pronto, a maior parte delas não entende o que é ser submissa. Pensam que ser submissa é ser escrava, porque ninguém teve a coragem de lhe explicar devidamente. Ou nem tiveram a vontade de entender. A maior parte delas, na verdade, é a falta de vontade de entender o que é realmente ser submissa. Que também é por acaso, eu estou aqui com muitos temas, é mais um tema que eu também vou lançar, que nós vamos falar aqui sobre submissão enquanto decisão econômica. Se é eficiente ou não para uma mulher ser submissa. Até, eu vou convidar uma mulher que seja submissa. É difícil encontrar em Angola, mas vamos lutar. Vamos lutar, vamos trazer aqui uma convidada. Yes. Agora, posto esse caminhar um pouquinho lento, vamos agora entrar num caminho que agora é que os meus colegas e tudo mais vão começar a coisas. O capitalismo interfere até no direito. Aliás, isso aqui até é coisa, é errado. O direito é que interfere no capitalismo. Porque o capitalismo, porque a economia é uma ciência natural. A economia já existia muito antes do direito existir. Né? Então, por isso é que se diz análise econômica do direito. É a economia olhar para o direito de uma maneira. O que acontece? E as pessoas, os juristas, gostam de ignorar isso. E hoje em dia, eu estou mais virado para a economia. Os meus últimos conteúdos têm sido mais econômicos do que outra coisa, porque eu percebi uma coisa muito simples. Os juristas vivem no mundo da fantasia. Os juristas vivem no mundo da ilusão muito forte. E você, quando está na universidade, todo mundo que tem um amigo jurista na universidade consegue notar isso. O entusiasmo que ele tem daquilo que ele está a aprender é tão grande que você até nota já mesmo a forma dele falar, de vestir, de se dirigir. Quer dizer, é como nos dizem, né, os nuquitange, né? Mas isso é uma ilusão muito grande. Isso é uma ilusão muito grande. Por quê? E eu cheguei à conclusão, por que agora eu virei mais para a economia? Porque na economia nós também temos leis. No direito nós também temos leis, só que as leis do direito são artificiais. As leis econômicas são naturais. E tudo que é natural, é eficiente, é melhor. Isso nos leva para a primeira conversa que nós tivemos, economia formal e informal. E eu falei que íamos chegar a essa parte de falar sobre a economia no direito, no sentido de que o direito, a economia olha para o direito como uma ineficiência muito grande. O direito cria burocracias. O direito cria custos de transação muito grandes. Alguém vai dizer assim, então está a dizer que nós não precisamos do direito. Nós, até certo ponto poderemos precisar. Eu já vou dizer em que medida nós poderemos precisar. Mas grande parte das situações seriam facilmente resolvidas em negociação.
em negociação no sentido de econômico. É? E uma negociação só é eficiente quando existem baixos custos de transação. Ou seja, não há intervenção nem do Estado, nem de X, nem de não há intervenção de terceiros na minha negociação. E o que o direito traz é máxima intervenção do Estado e tudo mais na minha negociação. Eu não posso comprar e vender sem que, de forma, se eu tiver, como se diz, né, devidamente regulamentado e tudo mais, sem que o Estado intervenha. Isso é mau. Isso é mau. Está a perceber? Isso é muito mais profundo. Isso é muito mais profundo. Ainda bem que eu trouxe... ainda bem que eu trouxe o meu guia, porque eu quero mesmo... Isso aqui é um tema que eu queria mesmo falar. A maior parte dos problemas jurídicos são econômicos. Sendo eles, a maior parte dos problemas econômicos são facilmente resolvidos de forma econômica. Né? Só que a invenção na cabeça das pessoas de que o direito resolve tudo e mais alguma coisa é mentira. Já viram aquela frase que diz o seguinte... em todas as situações, quando entram os advogados, estraga tudo. Essa frase é muito verdadeira. Por quê? Porque os advogados, os juristas em si, aparecem com um conjunto de coisas que eles aprenderam na universidade. E atenção, mas você quem para falar dos juristas e tudo mais? Vocês estão a olhar para alguém que é doutorando em Direito. E de mim próprio faço a crítica. Eu também era assim, por acaso. Eu também era assim. Venho com um conjunto de soluções que são totalmente ineficientes. E a primeira ideia é de que na negociação, na resolução daquele conflito, tem que haver a intervenção de um terceiro. Quem? O Estado. Com quê? Com leis e burocracias. O direito é ineficiente para o mercado. O teorema de Coase e a ideia dos custos de transação nos dizem isso. O que é que nos diz o teorema de Coase e a teoria dos custos de transação? Não importa a afetação inicial dos direitos de propriedade, não importa de quem sejam as coisas. Desde que os custos de transação sejam baixos, ou seja, desde que não haja intervenção de terceiros na nossa negociação, a decisão final será eficiente. A afetação será igual. Né? Não haverá dificuldade na troca de informação e tudo mais. Só que com o direito é o contrário. Eurico, estás a falar coisas que, seja mais profundo. Ok, tá bom, vou ser mais profundo. Vocês querem que eu seja mais profundo, eu vou ser mais profundo. A corrupção, isso não estamos a falar de Angola, não estamos a falar estamos a falar em geral. Estados Unidos, aliás, países com mais anos de existência, certamente são países com mais anos de existência e independência, são países com mais anos de corrupção. Eu não entendo quando falam que os países africanos são os mais corruptos. Mas são mais corruptos como se a maior parte dos países, por exemplo, Angola, etc., Cabo Verde, tem que 50, 40 e poucos anos de independência, com países que ficaram independentes em 1700 e pouco. Quem é mais corrupto, afinal? E praticam a corrupção há muito tempo. Mas pronto, isso é outra conversa. A corrupção existe porque existe a legalidade. A corrupção é um mercado que se cria, que advém da própria licitude. Só existe ilegalidade porque existe a legalidade. A burocracia que o direito nos traz, que apresenta, faz com que haja, em situação paralela, a existência de um mercado ilícito. Chamam ilícito, né? O mercado da corrupção. Estamos aqui a falar da teoria das escolhas públicas, Public Choice Theory, que vai nos dizer o seguinte: os governantes, todos os governantes, isso são ideias clássicas, né? Os pais clássicos defenderam isso, que vê como é que eles já pensavam outrora.
os governantes e todos esses e tudo mais não jogam ou não decidem tendo em conta ou não fazem escolhas tendo em conta a coletividade. Isso é um viés econômico muito sério, isso é neuroeconomia, behavior econômico, que eles na verdade fazem ou tomam decisões tendo em conta o seu autointeresse. Isso está nos livros de história, isso é assim mesmo. Para dizer o seguinte, que a criação o direito, a criação de burocracia é nada mais, nada menos do que a criação do mercado para autointeresses, em que uns podem participar e outros não podem participar. Os que não podem participar, o que é que fazem? Criam o seu próprio mercado. É o mercado que nós vamos chamar de ilegalidade, de corrupção. Isso aqui é em todos os sítios. Portugal está a passar por uma situação extremamente complicada. Vou dar um exemplo. As marcações no CEF, nós agora temos um fluxo imigratório muito grande. As marcações no CEF, outrora, as marcações no CEF são grátis. O CEF é o Serviço de Imigração Estrangeira. São grátis. Você, enquanto estrangeiro, quer ir para o CEF, liga e marca, vão te marcar quarta-feira, vão te marcar segunda-feira. É rápido, marcavam outrora. Hoje em dia, primeiro, já nem te atendem. Já nem te atendem. E o fluxo, aquilo está uma confusão. Por quê? Burocracias. Burocracias atrás de burocracias. O que acontece? De tanta haver burocracia, para você fazer uma marcação no CEF, as pessoas que têm acesso, que têm disponibilidade e conhecem, uns trabalham lá dentro mesmo e conhecem pessoas que trabalham lá dentro, têm a oportunidade de fazer a marcação com mais facilidade. O que é que eles fizeram? Criaram um mercado em paralelo, em que você agora paga pessoas para te fazer a marcação no CEF. Hoje até aquilo está tão uma confusão que até os próprios o mercado deles também já está a acabar, porque eles próprios já nem estão conseguindo fazer marcação. Ou seja, criou-se tanta burocracia, tanta legalidade, direito, que viu-se a necessidade ou a oportunidade de criar-se aqui um mercado em paralelo da corrupção, porque isso é corrupção. Você pagar para alguém te fazer marcação de um serviço que é público e é grátis, isso é corrupção. Mas existe e está lá. Outros exemplos, aqui em Angola. E aqui eu vou um pouquinho eu tenho que ir a favor daquilo que é o presidente da República. Nós às vezes criticamos muito o João Lourenço não só o João Lourenço, mas as pessoas que estão em altos cargos de direção. Esquecemos, eu estive a fazer essa análise, que a corrupção, a parte das vezes, é um problema de consciência a nível local, a nível do mais alto, do mais baixo padrão de hierarquia dos serviços. Ou seja, o presidente da República não sabe que o fulano numa conservatória complicar tanto que está a cobrar certas coisas em off para resolver o problema da população. O presidente não tem como saber isso. Não tem, como é que vai sair de lá, coitado, para vir até aqui, para falar você é corrupto? Não, isso é a complexidade, a hierarquia administrativa, a forma que o coisa está distribuído, é difícil. Então, a pessoa lá embaixo reparem, nós chamamos o mercado da captura de renda, rent seeking. As pessoas assim, elas veem a oportunidade de criar um mercado da ilicitude. Por quê? Porque as próprias pessoas que querem adquirir os serviços, pagar as taxas para adquirir esses serviços públicos, sentem-se lesadas só pelo número de documentos que têm que tratar para dar avanço a um processo. Então, o que acontece? Se você olhar no processo, você vai assim, tenho que tratar isso tudo, 16 documentos, meu Deus. E em cada documento vai te levar pelo menos 3 dias, 5 dias. E se você não pagar também não vão te dar. Você olha, 16 documentos. Só essa aqui vai ficar um mês. Se eu não pagar 100 mil, vai ficar um mês. Essa aqui, eu nem falo. O que é que eu vou fazer?
vou olhar para o outro mercado em paralelo que já se criou, de alguém que vai te falar, não, talvez 16 documentos, não, paga só X, 2 dias vem buscar o tomamo. Acabou, você vai pagar. Por quê? A análise econômica olha para a corrupção e diz assim, a corrupção é mais eficiente. É mais eficiente você praticar a corrupção do que a legalidade. Por quê? Porque a própria legalidade cria o mercado da ilicitude. Né? Origo, como é que nós acabamos com a corrupção? Diminui a burocracia, diminui a intervenção do direito em muitos serviços. Isso vai, repara, não haverá oportunidade do funcionário público, da conservatória e tudo mais, conseguir cobrar X de não sei quanto para tratar aquilo. Por quê? Porque para ti vai ser eficiente tratar de forma normal. Você vai ver, pá, agora para eu fazer isso aqui é só um documento, sim, é só um documento, é só bilhete. Está aqui meu bilhete, acabou. O que é mais? E a taxa, o emolumento na administração é baixo. O que você vai querer pagar? Vai querer pagar a taxa? Só te pediram um documento e pagar uma taxazita normal do emolumento, que é baixo? Ou vais querer pagar o trabalhador que vai te cobrar 100 mil e 200 mil? Não, você vai pelo caminho da legalidade. Por quê? Porque a burocracia está baixa. Não há muitos documentos a pedirem. E é de louvar, embora muitas instituições em Angola não conseguem se adaptar ao regime do Simplifica. Né? Você vai modelo a banca, modelos. Você vai abrir conta bancária. Você vai abrir conta bancária. Olha, mano, você desiste de abrir conta. Você fala, mas fica só com a tua conta. Olha, empresa então esquece. Abrir conta bancária de empresa é para esquecer, mano. A documentação que vão te pedir, você fica assim, mano, não façam isso. É para ficar só com a vossa conta. Um exemplo prático, já estamos a caminhar para o final. Esse tema aqui. Repara uma coisa, vamos dar um exemplo muito prático. Imaginem, nós estamos aqui agora uma empresa de seguro, uma seguradora. E reparem como é que estamos a falar da análise econômica da corrupção. Somos uma seguradora. Estamos numa reunião. Todos os diretores e tudo mais, se calhar o PCA também está lá e tudo mais. Queremos lançar aqui um produto novo para o mercado. Preciso aqui de ideias, como é que nós vamos vender esse produto? Estamos falando de produto de seguro, em que quem adquirir vai ter lavagem, vai ter manutenção do carro, do seguro, um produto louco mesmo. O diretor da área de marketing vai elaborar um plano bom, vai apresentar, vai falar, não, vamos gastar 5 milhões de euros e vamos ter isso, vamos ter um lucro de 30, isso vai... todo mundo ia, perfeito, ia, bom plano, diretor de marketing mesmo. Mas lá no fundo da mesa, a nossa diretora de eficiência levanta a mão e diz, chefe, eu posso apresentar também aqui um plano. Dou os meus parabéns ao meu colega, diretor de marketing e tal. Apresentou um plano aqui formidável, até o custo-benefício é bom. Mas eu tenho aqui uma ideia. Em vez de nós gastarmos 5 milhões de euros para promover tudo isso, o produto e tudo mais, que pode ser viável, por que não tirarmos 2 milhões de euros, pagar uma percentagem dos deputados para aprovarem uma lei que vai tornar o nosso seguro obrigatório? O que é mais eficiente? Olha, o PCA vai olhar assim, vai falar, olha, diretor de marketing, obrigado, mas todo mundo sai, fica só você. Fica só a diretora de eficiência, porque apresentou aqui, isso vai só partir a cabeça. Você fala, poxa, o que é mais eficiente? Meus amigos, isso é o mercado da captura de renda, rent seeking, isso é corrupção vista da análise econômica. Se nós quisermos parar com a corrupção, isso é em todo o mundo, não é Angola, não estou a falar de Angola, não estou a falar, isso é em todo o mundo. Diminui a burocracia. Se você diminui a burocracia, aumentem e apertemos o regime do Simplifica, nós vamos diminuir a corrupção.
Vamos diminuir a corrupção. Estou a falar de as corrupções que mais irritam. A corrupção é mais alto nível, sempre vai existir. As que mais irritam é essas coisitas. Você tem que tratar coisas do teu dia a dia. Você tem que tratar coisas do teu dia a dia. E há uma dificuldade enorme. Isso irrita o cidadão comum. Estás a ver? Essa é a corrupção que mais irrita. Porque é corrupção do mais alto nível. Vamos deixar isso para aqui. Vamos só avançar. Senão não vamos sair, não vamos sair daqui. A teoria das escolas públicas, já falamos. O direito, enfim. O que eu trouxe mais aqui para vocês? Já a caminho de terminar, nós precisamos, eu gostaria de deixar essa análise, né? É uma análise até um pouquinho profunda, né? Chamar a vossa atenção que o mundo capitalista, isso já em tom de remate, o mundo capitalista olha para as coisas, para a natureza das coisas, olha para as coisas como elas são. Nós olhamos para o céu e vemos que o céu é azul e ponto final, parágrafo. A realidade não é relativa, a realidade é absoluta. Deus é absoluto. No sentido de que nós hoje vivemos num mundo da relatividade, querem relativizar tudo. Perdão. Querem fazer as coisas parecer coisas que elas não são. Estás a ver? E esse é o caminho da ineficiência. Esse é o caminho que a economia olha e fala: nós estamos a caminhar de mal a pior. Acabamos por dar mais protagonismo ao direito e à burocracia, aos seus instrumentos e tudo mais. Eu digo, está a criticar muito o direito. Eu critico mesmo. Há uma coisa que o direito criou, eu critico, mas também posso elogiar. Há uma coisa que existe dentro do direito que é eficiente. Há uma coisa que existe no direito que é eficiente, que é a criação no âmbito dos mecanismos de justiça, a criação dos tribunais. Porque em situações extremas. Por que eu digo isso? Porque o tribunal, ou o juiz, vamos dizer o juiz, mas o tribunal é o conjunto de sujeitos reunidos. É o juiz, o procurador, os advogados, a vítima e o acusado, né? Vamos falar a criação de um juiz, de um terceiro que julga, né? Isso é uma criação tecnológica inédita que o direito trouxe. Por quê? Porque quando o Carlos mata o Antônio, né? O Carlos mata o Antônio, o irmão do Antônio, ou os amigos, os parentes próximos do Antônio vão querer fazer o quê? Vão querer matar o Carlos. E os irmãos do Carlos vão querer... Será um homicídio sem fim. Entra aqui a figura do juiz, da justiça, do acautelamento da justiça, no sentido de um terceiro a julgar. Que o direito criou isso muito bem, que vai dizer assim, não. Você, Antônio, os irmãos de Antônio, acalmem a vossa fúria. Eu sei que é meramente impossível, mas esse camarada aqui nós vamos lhe prender durante 25 anos. Vamos lhe prender prisão perpétua, em alguns países até pena de morte. Vamos lhe prender, vamos lhe restringir a liberdade, vamos lhe tirar de cena, lhe restringir a liberdade para vocês não terem que começar uma cadeia de homicídios. Ou seja, a sensação, é só mesmo sensação, porque a justiça aqui, isso é um tema que nós podemos debater aqui, a justiça também não é isso. Mas a sensação de justiça, desse mecanismo de tirar o indivíduo que assassinou de cena, lhe prender, para cautelar que não haja uma cadeia de matanças por parte dos familiares das pessoas que viram seu ente querido morrer, a economia chega a ser eficiente. Por quê? Porque ia causar um mal maior, ia causar custos muito altos. Estás a ver? Embora a forma que as cadeias funcionam, as prisões, sejam ineficientes. Por quê? E é de certo modo injusto. Isso é um paradoxo muito grande. Por quê? Porque o fulano matou o cicrano,
Os familiares do cicrano vão ver o fulano aí para cadeia, até alimentação de graça, até advogado de graça. Quer dizer, e ele próprio, eles próprios, é que vão pagar a alimentação dele por meio dos contribuintes. Impostos e tudo mais. Isso é uma loucura muito grande. Nós precisamos repensar o direito. O direito tem que ser repensado, seriamente, mano. As pessoas, enfim, mas pronto. Termino dizendo o seguinte. A pobreza é um dos fenômenos que torna os bens mais preciosos baratos e com preço. Porque os bens mais preciosos não são precificados. São bens que são de valor. Mas a pobreza faz com que pessoas coisificam bens, coisas que não têm ou não teriam um preço como tal. Estou a falar de dignidade, de honra, virgindade, estou a falar disso tudo. Nós hoje temos um fenômeno que é a prostituição em Angola e que é causado 90% por necessidade, por pobreza. E corrupção, não é mais corrupção, estou a falar aí na rua, encontrar essas moças aí, não. Isso é um apelo para vocês que são pais. Vocês têm filhas, nesse exato momento, de 18 anos, 17 anos, 20 anos, miudinhas, que estão nesse momento no mundo da prostituição e vocês não sabem. Não, mas eu não vejo a minha filha ali na rua. Não, a prostituição já não é praticada dessa maneira. Fica como é menina, menininha, mas nós temos que começar a chamar as coisas pelo nome que elas são. Não são moças do game, são prostitutas. Tá a perceber? São prostitutas, não é moça do game, é prostituição. Não é acompanhante de luxo, não, é prostituta. E as coisas devem ser vistas dessa maneira para chamar a atenção aos pais. Fiscaliza bem o telemóvel dos teus filhos, fiscaliza bem as tuas filhas e tudo mais, porque muitas delas estão no mundo da prostituição e vocês não sabem. E às vezes os pais mesmo homens principalmente, têm culpa. Por quê? Porque a criação que nós damos aos filhos, às filhas mulheres, tem que ser uma educação de criação muito diferente dos filhos homens. Porque a necessidade, não brinquem com a pobreza. A pobreza é um fenômeno econômico muito forte. A pobreza que traz necessidades, que é a sensação ou a vontade de ter coisas, de querer e necessitar para suprir de coisas que você não consegue ter de outra maneira. Então, acaba por seguir o caminho mais fácil. Né? E muitas das vezes a prostituição nasce daí. Então, você pode ter uma filha chega, papá, preciso de um iPhone. Mulher, estou a falar filha, mesmo menina. Preciso de um telemóvel novo. Você tem mesmo dinheiro para comprar, mas o pai já mal. Não, você tem que... Essa menina pode se perder. Pode se perder. O homem, você pode falar, vai trabalhar, se vira. A mulher, você tem que ter muito cuidado. Ali, negar certas coisas enquanto pai e mãe. Por quê? Porque tem bué de tubarões aí fora pronto para lhe dar um iPhone. Tem bué, tá bué. Muitos homens aí prontos para agir mesmo, pagar as tuas filhas em troca de sexo. Vamos falar aqui as coisas como elas são, em troca de sexo. E tome muito cuidado, tome muito cuidado, tome muito cuidado. Eu queria falar daqui dos crimes sem vítima. O direito, 80% do direito é uma fantasia. Nós temos um código penal em que isso é uma análise econômica, é ineficiente. Nós temos um código penal com tantos artigos, a proliferação de leis que não tem aplicabilidade prática. Mas pronto, eu vou deixar isso para um outro episódio. Eu penso que... Qual foi o grande objetivo deste primeiro episódio? E nós falamos aqui de milhares de coisas, meu Deus do céu. São temas atrás de temas. Foi estabelecer um critério
argumentativo, um critério de nível, um critério de, olha, é por aqui. Para todos os próximos convidados, e vão perguntar, no teu podcast vamos falar como é que é a conversa, não sei o quê. O nível é este. O nível de profundidade é este. Para este episódio, fiz um panorama assim grande, falei de muitas coisas, porque é o primeiro. Eu queria mostrar que a abrangência é essa. A abrangência é essa. Análise econômica, o ser capitalista é isso. Estás a ver? Nos próximos seremos mais incisivos, temas mais específicos, convidados mais específicos e debates mais competitivos. Porque a ideia mesmo é essa, trazer debates mais competitivos. Se não for dessa maneira, não faria sentido para mim. Não faria sentido para mim. Aqui eu tenho a liberdade de, não diria falar o que quero, mas tenho a liberdade de pensar e trazer ideias, porque o programa mesmo é meu, que em outros fóruns que se calhar teria um pouquinho de dificuldade. E convido a todo mundo que tem ideias e que queira pensar e falar. O Clube Capitalista é nesse sentido. Porque a economia, diferente daquilo que são as finanças, eu já vi pessoas a falar, não, os ministérios das finanças têm que se juntar ao Ministério da Economia, não. A economia é falar de sociedade. O capitalista pensa a sociedade. Finanças pensa dinheiro e execução, receitas e execução. Isso é uma coisa. A economia é pensar mesmo fenômenos sociais econômicos. É pensar a cabeça do indivíduo, por que é que ele compra? Por que que ele gasta? Por que que está se comportando dessa maneira? Por que que a procura baixou? Por que que a oferta baixou, aumentou? Isso é economia. E o clube capitalista quer trazer isso. Análise econômica de todos os fenômenos sociais. Estás a ver? Então, vamos falar de muito, mas também vamos falar também de finanças, que as finanças é uma parte da economia. Vamos falar aqui, vamos chamar bancários, vamos falar de coisas mais muito práticas e de coisas, vamos falar de poupança, investimento, vamos falar de tudo. Esse foi um episódio, eu tinha que fazer esse episódio para dar o pontapé de saída. Eu tinha que fazer esse episódio para nós abrirmos o caminho. Alguém tinha que abrir o caminho. E o caminho está aberto. Espero que gostem. Fica aí o episódio. Os cortes vão sair. E vamos fazer um trabalho interessante daqui para frente. Os meus convidados, sejam todos bem-vindos. Vocês serão todos bem-vindos. Vou usar o máximo do meu networking para trazer aqui as melhores pessoas para vos alegrar até certo ponto, no sentido de é sempre um investimento. Sentar e ouvir um podcast durante uma hora e meia é um investimento grande que você faz de tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E a cada tempo que você perde, você diminui um pouco da tua vida. Então, vou meter aqui o chapéu do Clube Capitalista, que eu já devia ter posto há muito tempo. Mas é isso. Falamos de tudo um pouco. Os meus convidados sejam todos bem-vindos. O nível do podcast é esse. O Clube Capitalista tem muitas vertentes. Uma das vertentes é a TV, o podcast são os programas, a televisão em si, que nós vamos aqui incidir. E pronto, e é isso. Gostei imenso. Apesar de ter um monólogo. Alguns momentos posso estar a parecer esquizofrênico, parecia que eu estava a falar mesmo sozinho e a rir das minhas próprias piadas, mas vocês já me conhecem, isso é mesmo assim. E pronto, conto com vocês, subscrevam o canal, ponham like, aqui eu estou a ser já o último blogueirinho. Põe um like e sigam a página do Instagram, do TikTok. O TikTok é Professor Eurico, o Instagram é Professor Eurico, o Clube Capitalista, a Elite Company. Sigam ali e fiquem ligados, nós temos muita boa coisa. E pronto. Obrigado pelo tempo que despenderam. Termino o podcast com a minha frase que não podia, com as minhas duas frases que não podiam deixar de ser. O meu fogo nunca foi real.
Ele queimou-vos porque vocês acreditaram neles. Minha honra.